Sejam todos bem-vindos ao Literacura, o canal que fala de literatura e saúde mental. Eu queria abordar hoje o tema da vocação humana e da escolha profissional, que é um tema absolutamente relevante em nossas vidas. E eu queria começar do início, começar do começo, sendo redundante mesmo. A gente nasce corporalmente, biologicamente, mas o nosso ser é um ser em potencial. Nós somos um embrião enquanto a gente está se formando, enquanto a gente está passando pelas etapas sucessivas da nossa vida. A gente vive uma espécie de permanente embriogênese. A gente vai amadurecendo, se desenvolvendo, crescendo e migrando, caminhando daquilo que nós podemos chamar de potência para ato. Portanto, a gente não pode dizer eu sou. Ninguém pode falar isso. O único ser que pode dizer eu sou é Deus. Porque Deus é ato puro. Não tem nada para crescer em Deus. Deus já é a própria perfeição. Nós, seres humanos, a gente vai desenvolvendo as nossas possibilidades em direção à perfeição aos poucos, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada e caminhada aqui no planeta Terra. A grande questão é que a gente cresce com todo esse potencial dentro da gente. Eu vou chamar esse potencial de vocação humana, porque vocação humana não coincide com escolha profissional. Escolha profissional é uma coisa restrita, sim, é um círculozinho menor. Vocação humana é uma coisa muito grande. É assim, como é que algo que é desse tamanho, dessa proporção, vai caber em um círculo mais restrito? Portanto, nós sofremos um profundo prejuízo dentro da nossa experiência cultural. A nossa experiência cultural, ela tende a sabotar e a diminuir o nosso ser. À medida em que a gente vai crescendo, todo o nosso desenvolvimento psicológico, ele é um desenvolvimento unilateral. A nossa própria cultura social, inclusive familiar, ela nos ensina, nos educa, inclusive as culturas que nós absorvemos na nossa formação escolar, elas vão nos colocando a perceber o mundo de fora como a verdadeira referência do nosso ser. Então nós somos ensinados a buscar o valor do ter lá fora e não do ser aqui dentro. Obviamente que essa unilateralidade, essa percepção de que só vou me realizar fora de mim pela minha profissão, pela construção do meu patrimônio, pelo meu sucesso exterior ou pela fama que eu venho ter, isso inibe a minha função introvertida, que é justamente aquela função que vai me colocar em conexão, em contato com o meu potencial interior. Então eu tenho todo um potencial que não é aproveitado ao longo da minha trajetória humana. Isso vai ficando do lado de fora. E o que acontece? As expectativas ao meu redor, sejam elas sociais e familiares, também se impõem na minha escolha. E muitas vezes existem indivíduos que fazem escolhas profissionais absolutamente antagônicas à sua vocação humana. É óbvio que esses indivíduos vão cair na infelicidade, na melancolia. Eles vão sentir que estão cada vez mais distantes, desplugados de si mesmos, sem identidade. Bom, ocorrendo esse tipo de coisa, o sujeito entra numa espécie de looping da dor e tem muita dificuldade de sair dele. Portanto, quando eu sou sugestionado a fazer uma escolha ideal para a minha profissão, que não corresponde à minha vocação fundamental, é óbvio que eu estou numa condição alienante. E qual é a condição alienante? A condição alienante é aquela que podemos traduzir como eu estou onde não sou. Eu estou onde não sou. Isso é o sujeito alienado. Portanto, essa falta de visão para dentro, essa falta de percepção das minhas possibilidades, dos meus gostos, do que realmente eu gosto, quais são as experiências que me interessam, quais são os conteúdos
quais são os horizontes intelectuais que chamam a minha atenção, porque eu sou um ser, acima de tudo, intelectual. Então, eu vou me realizar, não é no plano da minha sensorialidade, das minhas sensações, dos meus sentidos, mas eu vou me realizar no plano da minha intelectualidade. É aí que está o meu ser superior, aí que está o endereço residencial da minha natureza. É para isso que eu devo migrar. À medida em que eu me distancio disso, da minha identidade fundamental, eu vou procurando o quê? Compensações externas, e eu tendo a ficar fixado na minha experiência sensorial. Me entrego a compulsões, me entrego a vícios, a dinâmicas de desintegração, de dissolvência do meu ser e de diminuição. Isso, logicamente, pode se tornar um caminho sem volta. Portanto, quando a gente fala de vocação humana, a gente fala da descoberta do homem a respeito de si mesmo. Eu ainda estou descobrindo qual é a minha vocação. Não é pelo fato de eu ter feito a opção anos atrás, pela psicologia como percurso profissional, que essa profissão ela vai englobar toda a vocação do meu ser. Na verdade, eu vou tentar encontrar um canal para expressar a vocação do meu ser. Encontrando esse canal, eu estou nas proximidades, nas vizinhanças do meu próprio ser. Eu não estou dissociado, não estou longe de quem eu sou. À medida em que eu vou me aproximando daquilo que eu sou, isso significa que eu tenho conexões internas. Obviamente que essas conexões internas, elas têm como base fundamental a segurança do amor, porque eu me senti seguro para poder ser quem eu sou, para poder entrar em contato comigo e não atender às expectativas de pessoas ao meu redor, especialmente dos meus cuidadores. Não me foi imposta uma ordem, mas foi em mim estimulado a descoberta de quem eu sou. Essas pessoas que têm um ambiente psicológico e espiritual familiar mais estimulante, respeitando as idiosincrasias dos seres que lá se desenvolvem, vão entrar em contato inevitavelmente com as suas potências vocacionais. A perda dessa potência vocacional faz com que eu não me atualize. Então, eu gostaria de chamar para essa reflexão um pensamento de um importante filósofo da antiguidade, dos maiores filósofos de todos os tempos, um intelecto fulgurante, que foi Aristóteles. Aristóteles, ele trabalhou com dois princípios dentro da sua filosofia. O princípio da individuação e aquilo que ele chamava de telos, ou leis teleológicas. O que é o telos? Telos significa fim, não no sentido de algo que acabou, terminou, não tem mais, já não mais existe, mas fim no sentido de finalidade. Então, o homem, ele tem uma finalidade, ele tem um telos. E qual é o telos do homem, de acordo com Aristóteles? É ele se tornar quem ele é. Então, o princípio da individuação é o princípio do reconhecimento desse ser que é absolutamente singular e que é o meu próprio ser. A integração com esse ser vai me levar para o caminho do desenvolvimento, do contato com a minha vocação e da minha realização humana. A psicologia, depois da filosofia de Aristóteles, também reconhece isso, principalmente a psicologia de Jung, que trata o tema da individuação. Portanto, eu gosto de pensar a situação do homem dentro da metáfora que é a seguinte: o homem é como uma águia que vive dentro de uma gaiola. Existe um potencial imenso na águia e a natureza da águia é voar e enxergar as coisas de perspectivas elevadas, do alto. No entanto, ela cresce numa gaiola. Essa gaiola são os condicionamentos da cultura, são, na verdade, os esquemas e as diminuições e os traumas afetivos emocionais, as censuras, as críticas que essa águia, essa criança,
sofreu dentro do seu sistema familiar e que foram produzindo amarras psicológicas, foram produzindo condicionamentos, impedindo que ela voasse em direção ao horizonte mais elevado dela, que é a própria humanidade dela. Desconectada da sua vocação, a águia perde as asas e morre na gaiola. Portanto, mais importante do que eu fazer uma escolha profissional, importa eu descobrir a minha vocação humana, que durará e se atualizará ao longo da minha existência, inclusive na minha maturidade adulta. Houve um momento que você falou dos condicionamentos, da cultura e tudo mais. Eu penso que é um tema que acaba afetando muito dentro do contexto do nosso país, porque a gente vive uma sociedade muito desigual no sentido financeiro. Então, por exemplo, como você lida com essa questão da vocação se você, por exemplo, vive num local ou dentro de uma família em que você precisa desesperadamente do dinheiro para cobrir o básico? Então você vai ter que trabalhar com o que aparecer. Entendo. Pois é, existe logicamente que as limitações do nosso meio. E muitas vezes essas limitações do nosso meio se impõem. E a gente acaba sendo vítima desse processo. O nosso potencial são como linhas que se soltam e não se realizam. Então a nossa vocação, ela fica prejudicada. Então o que eu quero chamar a atenção é que existem seres, todo ser humano tem um potencial imenso. Mas esse potencial muitas vezes não é aproveitado em razão dos próprios vícios humanos que estão imantados, estruturados, nos fundamentos da nossa cultura humana. A gente vive uma cultura de egoísmos, a gente vive uma cultura de competição, a gente vive uma híbris cultural, uma cultura de vaidade. E essa cultura vai criando o quê? Vai criando rompimentos, rupturas, separações, segmentações, enfim. E aí, obviamente, que seres humanos, eles ficam aquém das suas possibilidades humanas. No entanto, há outros que se impõem. E esses seres humanos têm uma força vocacional já tão bem definida, tão intrinsecamente estabelecida no seu próprio interesse e vivência interior, que eles acabam se impondo apesar de todas as dificuldades. É o caso, por exemplo, de alguns escritores, de alguns artistas e até mesmo de alguns cientistas. É o caso, por exemplo, de Machado de Assis. Machado de Assis, ele perdeu a mãe muito jovem, foi criado pelo pai numa favela, o pai se casou novamente, depois ele morreu, foi criado pela madrasta, que era uma lavadeira, enfim, e que viveu nas condições humanas mais precárias possíveis e que se tornou um arauto da língua portuguesa, que se tornou um dos mais importantes homens da nossa linguagem. Então, esse homem se impõe, essa humanidade aparece. Um outro caso que se desenvolveu, que eu gostaria de citar aqui, cuja vocação se manifesta de uma forma igualmente intensa, mas que, porém, não sem sequelas, é o caso do grande pintor holandês Vincent van Gogh. Van Gogh, ele viveu um verdadeiro drama psicológico, ele foi abandonado em vida pela mãe. A história dele é interessante porque, na verdade, a mãe dele teve um primeiro filho que foi chamado de Vincent van Gogh. Esse filho, quando era bebê ainda, ele morreu, bebê, e a mãe ficou de tal forma amargurada com a morte desse filho e fixada nele, que quando ela teve o segundo filho, que deu o mesmo nome, Vincent van Gogh, ela tratou o Van Gogh como se fosse um ser morto, enquanto que aquele que ela enterrou estava vivo no psiquismo dela. Portanto, Van Gogh experimentou desde o início a experiência do abandono. E essa experiência do abandono, a psicologia sabe o quanto que ela é fragmentadora, o quanto que ela tem um potencial dissolvente na formação de personalidade do indivíduo.
Van Gogh, quando ele pintava as telas dele, né, e deixava em casa ou dava para a mãe apreciar, a mãe usava como telas do curral dela. E hoje, quanto que vale uma obra desse gênio da pintura que foi o Van Gogh? Portanto, existem certas vocações que, apesar do ambiente fazendo de tudo para soterrar, para sabotar, elas se impõem. Então, a força da vocação humana é tremenda. Agora, eu acho que a gente precisa considerar uma coisa dentro dessa análise, dentro dessa sua pergunta, que é o fato de que a gente vive hoje dentro de uma cultura profundamente dispersiva. Então, essa cultura dispersiva faz com que a gente não consiga concentrar a nossa atenção na nossa interioridade, nos nossos próprios gostos. A gente está tão mergulhado nos entretenimentos que a gente não tem a possibilidade de poder desenvolver as nossas vocações intelectuais. A gente não tem a possibilidade da descoberta literária, a gente não tem a possibilidade de passar pela experiência da iluminação intelectual por vias da literatura. Quantas vezes eu tive situações na minha vida em que lendo eu fui iluminado, em que lendo eu alcancei um novo patamar de entendimento, em que lendo ocorreu uma construção, ocorreu uma integração, uma maior unidade no meu ser se operou. Então, essa cultura, que é a cultura da dispersão, ela também inibe o nosso potencial em direção à nossa vocação. Ok?